Adoração ao Senhor, por isso nós exaltamos o nosso Deus com todo o nosso coração, aleluia. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa, maravilhosa graça. Me ajudem com as palmas. Oh, isso. Tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou,
as vozes agora. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aplauda bem forte a Jesus Cristo. E agora vamos estar continuando aqui com nossos dízimos e ofertas, tá? É uma prática da igreja, né, da nossa casa aqui, tá? Não se sintam constrangidos, tá bom? Aqueles que sentirem no coração de estar dizimando, ofertando, o Carlos vai estar passando com a plaquinha que tem o QR Code, tá? Ou aqueles que tiverem interessado também de estar fazendo um gasofilaço também, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Esse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tudo bem, igreja? Tudo bem com vocês? Prazer, Fuxida, Vitor Fuxida. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço. Tudo bem? Sou irmão, congrego lá na igreja da Granja Viana. E o pastor Fabiano me chamou para estar aqui compartilhando a palavra essa noite. Que Deus abençoe você nessa noite. Uma coisa eu tenho certeza, Deus está aqui. Se Ele está aqui, coisas boas e poderosas Ele tem para a vida de vocês. Amém? E para chegar nessa palavra, o pastor Fabiano mandou uma mensagem, foi domingo à noite passada, não foi? Fuxida, pode pregar lá na igreja? Eu falei, posso, tal. Aí de lá para cá, tá eu, 3 vezes por dia, Senhor, tua igreja, tuas ovelhas. Eu não conheço. O que o Senhor tem para essa igreja? Qual palavra que o Senhor tem? 3 vezes por dia. Senhor, tua igreja, tuas ovelhas. Que palavra o Senhor tem? E vai, segunda, e eu lendo a Bíblia, esperando Deus mostrar alguma coisa, e orava, esperando Deus mostrar uma palavra, e nada. Segunda, terça, quarta, quinta, e até cheguei e falei, Senhor, tem alguma coisa errada aqui comigo, sei lá. E nada, e orando, e pedindo, e nada. Aí deu sexta e nada. Falei, não é possível um negócio desse. Deus sabe que Ele não vai me dar a palavra em cima da hora. Não. Aí talvez não seja uma palavra nova, talvez seja alguma palavra ministrada em alguma igreja já há algum tempo atrás. Aí eu comecei a abrir lá, comecei a pegar as pregações, e eu li os títulos, eu nem lembrava alguns, o teor, aí eu abria e começava a ler, esperando o Espírito Santo mostrar. E vai uma, e vai duas, eu falei, meu Deus, cadê? Aí, na hora que eu li uma, é essa, leva para a igreja. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem algo especial que Deus quer falar com você essa noite. Deus me deu, ficou, demorou e me mostrou exatamente a palavra. Então, fique atento, meu irmão e minha irmã, porque tem algo que Deus quer falar com você essa noite. E essa palavra, para mim, é uma das palavras mais difíceis que eu recebo quando alguém prega, para eu compreender. Uma das palavras mais difíceis de compreensão, porque é uma palavra que fala diretamente para nós alguma coisa.
palavra que mexe com o nosso coração e nos cutuca, sabe aquela palavra que nos cutuca, que nos exorta? E o que eu quero falar sobre, a mensagem seria aproximar-se de Deus. Estar próximo de Deus. Parece simples, parece fácil, entretanto, não é fácil. É uma das coisas mais difíceis da vida cristã, é se aproximar de Deus. Eu e você, entrarmos na presença de Deus. Abra um versículo, Hebreus capítulo 4. Você vai projetar aí? Hebreus capítulo... NVI, tá? Tem aí? Aí te compliquei? Não? Tem? Tá. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Se quem tiver a Bíblia de papel, adoro ver os antigos, quem é os mais velhos de igreja, que nem eu, sempre vai vir com a Bíblia, não vai vir com o celular. Eu não estou criticando ninguém, eu não consigo ir na igreja sem a Bíblia na mão, de papel. Não consigo, parece que eu estou pecando contra Deus, se eu for só com o celular. Então você vai ver o Fuxida sempre com a Bíblia dele, está aqui. Dessa vez, como eu já anotei os versículos aqui, eu não vou abrir. Hebreus 4, 16. 4,16. Está fácil aí? Não é o 3, não. 3 não. Vamos lá. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com o quê? Com toda a confiança. Devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebermos misericórdia e encontrarmos graça. E o que a misericórdia e o que a graça vai fazer com a gente? Vai nos ajudar no momento da necessidade. Veja que a Bíblia fala que eu e você devemos nos aproximar de Deus. É minha obrigação, é sua obrigação, e nós chegar e se aproximar de Deus. E isso é lindo, e isso é maravilhoso, porque quando a Bíblia fala assim, se aproximar de Deus, quando ela fala isso, olha, vocês devem se aproximar de Deus, ela tem uma outra mensagem por trás, que fala assim, ei, povo de Deus, o trono de Deus está disponível para vocês. Quando ela fala assim, se aproximem, ela está nos mostrando que Deus está disponível para que nós pudéssemos ou podemos chegar na presença dEle. Eu e você, nós conseguimos e nós podemos nos apresentar diante dEle. A Bíblia quer nos mostrar aqui que a nossa fé não pode ser estática, uma fé parada, esperando só Deus vir na nossa direção. Não, eu vou ficar paradão aqui, paradona aqui. Não, eu sou a última bolachinha de Jesus. Deus tem que vir na minha presença. Deus tem que vir até mim. O anjo tem que vir até mim. A gente se acha, né? Deus tem que vir. A gente se acha, às vezes, o querubim, o anjo, querubim tem que vir. Então nós não devemos ter essa fé parada, esperando que Deus venha até nós. Nós precisamos tomar a decisão de ir até Ele. E não esperar só Deus vir. Deus pode vir? Pode, irmão, Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas na maioria das vezes, não sei na vida de vocês, na maioria das vezes a gente tem que entrar na presença dEle. E aí que mora a dificuldade, nessa da gente ter que se apresentar para Ele. Parece simples, mas não é. Se aproximar de Deus, aproximar de Cristo, vai nos revelar quem nós somos. Quando nós se apresentamos diante do trono da graça, da santidade dEle, nós vamos olhar e nos enxergar exatamente quem nós somos, o que há dentro de nós. Por isso que às vezes a gente não gosta de se aproximar de Deus, porque revela quem nós somos. Vai revelar o que está dentro de nós. Essa é a dificuldade, porque muitas vezes, nós não gostamos de revelar quem nós somos. Nós não gostamos de revelar para Deus o que há de dentro de nós. Nós temos, às vezes, vergonha de mostrar para Deus o que há dentro de nós.
Nós não queremos, muitas vezes, que Deus mostre quem nós somos de verdade. Nós não gostamos disso. Lembra que eu falei que a palavra era difícil? Nós não queremos que Deus mude algumas coisas nas nossas vidas. Isso é um fato, isso é uma realidade. Nós não queremos nos entregar corpo, alma, de todo o coração para Deus. Nós não queremos entregar tudo para Deus. Nós queremos entregar uma parte. Outra parte nós não queremos. Por isso que é difícil se aproximar de Deus. Porque Deus vai revelar quem nós somos. E o interessante desse versículo, quando ele fala assim, quando ele fala que devemos nos aproximar com toda a confiança. Ele não usou fé. Ele não usou a palavra fé, e a palavra fé poderia ser usada, ele não usou, ele usou a palavra confiança. Nos aproximamos com confiança, não é fé. Porque essa palavra confiança, lá no grego, sabe o que significa? Sem segredo. Se apresentar a Deus sem segredo. Se apresentar a Deus abertamente, francamente, em verdade. Isso que fala, essa palavra confiança. Se apresentar a Deus abertamente, sinceramente, francamente. Ou seja, eu e você devemos entrar na presença de Deus sem tentar esconder nada dele. Nada. Nós não podemos entrar na presença de Deus tentando enrolar Deus, tentando encobrir alguma coisa. Nós devemos se aproximar de Cristo com o coração aberto, mostrando exatamente tudo o que nós somos, as coisas boas e as coisas ruins. Por que nós devemos se apresentar assim, sem segredo, abertamente? Por quê? Porque o versículo explica. Aqueles que se aproximam de Cristo de forma verdadeira, sem segredos, sem pecados, querendo esconder pecados secretos, sem querer esconder vícios, sem querer esconder o caráter defeituoso. O que diz o versículo? Pode colocar de novo lá? Eles vão receber o quê? Misericórdia. Veja, faz todo sentido. Quem entra na presença de Deus mostrando tudo de errado, vai encontrar misericórdia. Chegando com o coração aberto a Deus, eu sou assim mesmo, Deus. Me ajuda, vai encontrar o quê? Misericórdia. Veja que muitas vezes a gente quer esconder de Deus algo nosso, do nosso coração, porque a gente tem medo que Deus vai nos disciplinar com um cajado. A gente acha que Deus é um velhinho, barbudo, rancinza, que quer bater na nossa cabeça toda. Não, o versículo fala, não, se apresente com toda a sinceridade, mostrando tudo que você tem, tudo de errado que você tem, e o certo que você vai encontrar, misericórdia. Não há castigo da parte de Deus para aqueles que se abrem na presença de Deus em sinceridade. Não há punição para Deus. É bobeira tentarmos esconder de Deus quem nós somos de verdade. E depois o próximo passo, após receber a misericórdia, nós vamos encontrar o quê? A graça. É um degrau. Vamos nos mostrar quem nós somos, para recebermos a misericórdia, reconhecer os nossos erros, para recebermos a misericórdia, que a graça não vai nos alcançar, e a graça vai fazer o quê? Vai nos ajudar nos momentos de necessidade. É um degrau para se entrar na presença de Deus. Reconhecendo os erros, recebendo o perdão, a misericórdia, a graça vem e nos ajuda na nossa necessidade. É um degrau. E é comum, hoje em dia, e aqui é diferente, está gravando, né? Isso é lá para a igreja da Granja Viana. Aqui não, no Jaguaré não tem isso. Não tem. Isso é lá da Granja Viana. Eu sou lá da Granja Viana, estou falando de mim. Então. Muito comum as pessoas quererem receber a graça, querem receber a ajuda, eles querem receber a parte final do versículo. A graça e a ajuda no momento da dificuldade, mas não querem passar primeiro pela misericórdia. Não querem primeiro entrar na presença de Deus e reconhecer os erros. Abrir o coração e falar, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu estou errado, me perdoe para receber a misericórdia. Não quer passar pela misericórdia. Quer ir direto para a graça. Essa parte da misericórdia de entrar com confiança e seriedade, eu vou pular. Eu não. Se escondem de Deus o falar pesado, a língua torpe,
esconde de Deus muitas coisas. E muitas vezes, sabe por que se escondem? Porque se acham que não tem nada demais para mudar. Eu não preciso mudar nada na minha vida. Eu não quero mudar, eu não preciso mudar, eu não faço nada de errado. Eu não faço nada de errado para minha esposa, a esposa eu não faço nada de errado para o meu marido. Está tudo ótimo. Eu não preciso me reconhecer nenhum erro diante de Deus, eu sou perfeito. Eu sou quase o segundo aí na hierarquia celestial, sou um vice-querubim. Que é isso? Muitas pessoas têm dificuldade de se enxergar. E essa, irmãos, essa é a minha natureza, e essa é a nossa natureza. Todo ser humano precisa lutar com essa tendência de se esconder de Deus quem nós somos de verdade. Essa é a nossa natureza. Quer ver isso? Começou lá na queda. Abra em Gênesis, capítulo 3, versículo 7 até o 10. Gênesis, capítulo 3, versículos 7 ao 10. Vamos lá? Até o 10, hein? Lá na queda, tá bom? Voltei lá para o início, e isso aqui, se está em Gênesis, na queda, significa que pega eu e você, tá bom? Nós somos contaminados por essa situação. Eu e você não somos diferentes de Adão e Eva, tá bom? Então fique atento que é agora que começa o negócio aqui para nós. Os olhos dos dois e quem? Os dois quem? Adão e Eva. Deus, vocês conhecem a história? Deus deu a ordem de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles comeram, desobedeceram a ordem de Deus, a serpente enganou eles e tal, beleza. Os olhos dos dois se abriram, Adão e Eva, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, o que eles fizeram? Esconder-se da presença de Deus. Então, Deus passeava no jardim, eles perceberam a presença de Deus, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, o que fez? Chamou o homem, perguntando: onde está você, Adão e Eva? Você acha que Deus não sabia onde eles estavam? Não acho que Deus sabia onde eles estavam. Mas mesmo assim, ele: onde está você? E ele, o homem, Adão, respondeu: ouvi teus passos no jardim, fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Reparem que Deus andava pelo jardim e chamou o homem. Significa que Deus estava disponível para o homem. Deus estava ali, perto do homem, disponível para o homem se achegar até ele. Mas o que o homem fez depois da queda do pecado? Se aproximou de Deus? Não. Se escondeu, correu de Deus. Porque eles, se a gente voltar para Hebreus e juntar, eles perderam a confiança. Se aproximar de Deus com toda a confiança. O pecado tirou do homem a confiança. Eles tinham segredos agora. Eles pecaram, eles desobedeceram. Então eles não conseguiam mais se apresentar diante de Deus de uma forma sincera, franca, porque eles perderam a sinceridade diante de Deus. E eles se esconderam por causa da desobediência. Perderam a confiança. Não conseguiam mais entrar com o coração puro, com o coração aberto. Perderam. E no versículo 10, eu vou ler de novo, o homem respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Veja o que a presença de Deus causou para o homem. Em vez do homem ficar feliz, Deus está aqui, está disponível, a presença dEle, eu vou me achegar até Ele, o Todo-Poderoso está aqui, eu vou me aproximar. Não, a presença de Deus mostrou que eles estavam em desobediência. A presença de Deus
mostrou, revelou que eles estavam errados, nus. O que eles fizeram? Se afastaram. A presença de Deus comunica o erro do homem. E o homem, então, não quer conviver com essa comunicação do erro. O homem se afasta. Eu não quero saber desse Deus que vai mostrar que eu estou errado. E eles fugiram. Eles foram se esconder, se afastaram de Deus. Veja como é difícil estar na presença de Deus. Lembra que eu falei que ia ser difícil? Parece fácil entrar na presença de Deus, mas não é, porque a presença de Deus revela a nossa desobediência. A presença de Deus revela o nosso caráter torto. E qual a nossa tendência? É fazer o quê? Fugir. A nossa tendência, então, é sair da presença dele. Eu não quero. Alguns fogem, se escondem, mas tem outros que se distanciam. Outra característica que a presença de Deus pode causar na nossa vida. Um se esconder e um outro agora se distanciar. Isso aconteceu em Êxodo. Abra aí, Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 21. Êxodo, capítulo 20, versículos 18 a 21. Moisés chamou Moisés desceu no Egito e libertou o povo, tá bom? Aí Deus, então, transformou aquele povo, quase 3 milhões de pessoas, numa nação. E eles não conheciam a Deus, eles ficaram 400 anos escravos, e Deus quis se revelar para eles, quem ele era. E Deus falou para Moisés, reúna o povo e tragam eles na minha presença, lá no monte. É essa parte aqui. Deus falou, traga o povo para a minha presença. Traga o povo diante de mim. Olha o que aconteceu. Vendo-se o povo diante dos trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram o quê? À distância. E disseram a Moisés, eles, não vou lá não. Eu ir lá na presença de Deus, vou nada. Disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e nós ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eles pensaram que estar na presença de Deus, eles iam ser mortos pela presença de Deus, e eles estavam certos mesmo, mas eles esqueceram da misericórdia de Deus. Hebreus, quem se aproxima com confiança recebe misericórdia e graça. Eles esqueceram da misericórdia. A presença de Deus nos fulminaria. Todos nós aqui, se Deus viesse aqui, se não tivesse o sangue de Jesus sobre nós, a gente estava fulminado mesmo. Mas tem a misericórdia. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio, está me acompanhando aí? Tá. Deus veio prová-los. Olha o objetivo. Para que o temor de Deus esteja com vocês, e mais o quê? E os livre de pecar. Mas, continua, o 21. Mas o povo permaneceu à distância. Não. Ao passo que Moisés, então, se aproximou de Deus, na nuvem escura em que Deus se encontrava. Veja, Deus desceu no Monte Sinai para se apresentar a Israel e falou que eles se aproximem de mim. Traga o povo diante de mim aqui na montanha. Exatamente o que nós lemos em Hebreus, aproximem-se. Exatamente como foi em Gênesis com Adão. Deus estava sempre disponível, o trono da graça disponível, assim como Gênesis, mas nesse caso o que aconteceu? Eles não se aproximaram, eles não se esconderam, eles não saíram correndo, como Adão e Eva. Mas eles ficaram à distância, longe. Diferente de Adão e Eva. Não abandonaram e nem se esconderam. Só ficaram distantes de Deus. Por que aconteceu isso? Porque Israel percebeu que a presença de Deus, a proximidade de Deus, a intimidade com Deus iria matá-los. Eles iriam morrer. Mas Moisés explicou para eles, não, povo, vocês estão errados. Se Deus pediu para a gente se aproximar, porque tem graça e misericórdia, fica tranquilo, Ele não vai nos fulminar. Moisés explicou, a gente viu aqui.
Moisés disse, não é nada disso. Quando Deus fala para a gente se aproximar dele com intimidade, ele vai gerar um temor em vocês, para nos livrar e matar o pecado que há em nós. O desvio, a nossa carnalidade, é o que ele explicou aqui no versículo 19. Moisés disse ao povo, no 20, Moisés disse ao povo, não tenham medo, desejo prová-lo, para que o temor de Deus esteja com vocês, e os livre de pecar. Então a presença de Deus não era para matá-los, mas para que eles se livrassem do pecado. É para que eles se libertassem do pecado. A proximidade de Deus iria matar o pecado deles, o erro deles. E qual foi a resposta do povo no 21? Mesmo sabendo, mesmo Moisés explicando, mesmo falando para eles, a qual foi a resposta? Eles falaram, não, vamos manter a distância. Vai você, Moisés. Nós não. Vamos manter a distância. E muitas vezes acontece comigo e com você. Nós temos que vigiar. Porque muitas vezes nós estamos como Israel. Nós não fugimos de Deus e nem nos escondemos de Deus, mas mantemos Deus distante de nós. Não vamos até Ele. Muitas vezes nós não queremos estar perto de Deus, na proximidade, na intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Nós sabemos que essa proximidade vai matar a nossa desobediência. Vai matar os nossos desejos errados, vai matar os nossos vícios, vai matar as nossas paixões da carne. Sim ou não? Vai matar a mentira. Nós sabemos que nós chegamos a... Aqui só acontece comigo, tá bom? Não acontece aqui não. Aqui tudo vice-querubim. Quem aqui... Não, eu vou falar de mim. Não, vai, vocês também, não precisa levantar a mão, vai. Alguém já esteve errado numa situação, ou tinha uma, seja ela qual for, em que você não levou na presença de Deus, porque você sabia que Deus ia mandar você fazer algo que você não queria fazer? Esconder, é isso. Não, eu não vou levar na presença de Deus isso aqui, porque eu sei que Ele vai mandar eu ir lá pedir perdão, e eu não quero pedir perdão. Pregação de hoje, né? Sim ou não? E nós escondemos, eu não vou orar sobre isso, eu não vou falar com Deus sobre isso, porque eu sei como Deus é. Ele vai mandar eu acertar, Ele vai mandar eu pedir perdão, e eu não quero. Sim ou não? Alguém já fez isso? Já escondeu de Deus os assuntos, porque sabe que Deus vai falar? É isso. Nós não queremos estar perto de Deus, ser sincero com Deus, porque nós sabemos que Ele vai nos mandar fazer coisas que nós não queremos, que nós não desejamos. É isso, a presença de Deus, por isso que a gente mantém a distância. Não, eu não vou me aproximar. Não vou, porque eu sei que Ele vai falar isso, vai falar sobre a minha linguagem imoral, os meus gracejos, vai fazer morrer a minha vaidade, o meu orgulho, vai fazer morrer a minha teimosia, a minha amargura, a minha dureza de coração. Não, eu não vou me aproximar desse Deus, porque Ele vai me falar essas coisas, então eu fico distante. E mais que distante, né? E a gente fica distante porque nós não queremos matar essas coisas. Que aquele exemplo que eu dei, eu não vou levar esse assunto, porque eu sei que Deus vai mandar eu fazer uma coisa e eu não quero fazer. Por isso que a gente fica distante. Nosso coração, nossa vida, nossa família, a gente deixa distante porque eu não quero fazer o que Deus deseja, que a palavra manda, eu não quero fazer. E qual é a solução para isso? Nós abandonamos a Deus? Se escondemos de Deus? Não! Nós nomeamos um intermediário. Moisés, vai Moisés, o povo falou, vai você Moisés, entra você Moisés na presença de Deus aí, vai você buscar a Deus, eu falei que eu não ia passar aqui, vai você, eu não preciso dessa intimidade não, vai você, ouve e vem trazer. Então eles deram um jeitinho, eles não negaram a Deus e não se esconderam, ficaram distantes, nomeando um intermediário. Vai você Moisés, vai ouvir de Deus e vai trazer para nós a mensagem. Vai você, pastor Fabiano, vai você orar lá, vai você jejuar, vai você entrar na presença de Deus. A gente só quer vir aqui domingo para ouvir o que Deus falou para você. E eu não quero ter essa intimidade aí, Deus vai falar um monte de coisa para mim,
Deus vai mandar eu mudar meu casamento, mudar com a minha esposa, com meu filho, vai mandar eu mudar um monte de... Eu não quero isso aí não. Vai você e vai falar, eu não quero essa intimidade. Sim ou não? Está cheio, aqui não, lembre-se. Nunca no Jaguaré, hein? É lá na igreja cristã da Granja Viana, beijo os irmãos da Granja Viana, eu faço parte dela, então eu estou falando de mim mesmo, tá bom? Não, no meio intermediário, é mais fácil. Resolvemos o meu problema. Vai lá, pastor Fabiana, pastora Cidinha, vai lá vocês. Só vem aqui domingo e eu recebo a palavra de Deus. E durante a semana eu não quero nem saber de Deus da intimidade. Vai lá, vou colocar um intermediário. Eu não vou me aproximar de Cristo. Eu não preciso ter essa intimidade. Eu não quero ter essa mudança, essa correção. Eu não quero que Deus fale comigo. Eu não quero. Israel cria, contemplava Deus, mas ficava à distância, sem se aproximar, sem intimidade. Já Adão e Eva se esconderam. Por que as pessoas têm esse comportamento? Por que nós, se nós bobearmos, nós estamos fazendo essas coisas? Por quê? Quer ver? A Bíblia no Novo Testamento revela, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 19 a 20. João, capítulo 3, versículos de 19 a 20. Ao falar de Jesus aqui, este é o julgamento. A luz, que é Jesus, veio ao mundo, mais do que os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, por quê? Temendo que as suas obras sejam manifestas. Sabe por que algumas pessoas se escondem e fogem de Deus? Porque diz o versículo que eles amam as obras más deles. Pessoas que amam a mentira, amam o adultério, amam o vício, amam e não querem mais saber disso. E quando eles se aproximam de Cristo, vai ficar exposto isso, e eles não querem. Você pode chamar para vir para a igreja e falar de Jesus, a pessoa não quer saber, corre. Corre, por quê? Porque vai ser manifesta a desobediência que há nele. E ele não quer. Eu quero continuar no meu erro. Eles amam que as suas obras eram más. Mas os homens, olha no versículo 19, mas os homens amaram as trevas. Tem gente que ama as trevas e quer ficar nela. Você pode falar o que quiser, eu não quero. Quero continuar nessa vida. E Deus, Cristo, o Pai das luzes, quando diz o versículo, que quando nós nos aproximamos dele, o que acontece com as trevas que há em nós, se manifestam. Nós tomamos consciência do erro, que nem Adão. Como é que ele descobriu que estava nu? A presença de Deus revelou a desobediência deles. É a mesma coisa hoje em dia. A presença de Cristo manifesta a nossa desobediência. Uns se escondem, fogem como Adão, outros são como Israel, ficam à distante, vai o pastor Fabiano, a pastora Cidinha, vão vocês buscar Deus, eu não quero ter intimidade nenhuma, só quero ver aqui no domingo ou no sábado, receber a palavra e ir embora. Não quero saber de mais nada, não quero saber de Jesus e estar perto dele, não quero disso. Uns ficam distantes, porque a presença de Deus revela as más obras que há em nós, simples assim. Aí eles dão um jeitinho, vamos dar um jeitinho aqui, eu não quero mostrar como eu sou, eu não quero matar as coisas que eu gosto, eu quero manter algumas coisas aqui na minha vida, eu quero continuar do mesmo jeito, eu não quero que Deus se meta nisso, eu não quero que Deus mande eu mudar. Então é isso, coloca o intermediário, coloca o pastor e vem aqui domingando e está tudo certo. Sem intimidade, sem se aproximar, sem nada. Só com intermediários, o pastor Chore, os pastores das congregações, vão vocês, e eu aqui vou vivendo a minha vida. Então, uns se escondem, outros ficam distantes, e outros até se aproximam. Tem um terceiro tipo de pessoa que se aproxima de Deus. Quer ver? Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 31. Mateus, capítulo 9, 27 a 31. Vamos ver uma terceira característica. Aquelas pessoas que se aproximam de Deus pelas bênçãos. Que é só a bênção de Deus. Quer ver? Coitado, 2 ceguinhos, a gente não dó de ceguinho, mas vamos ver aqui, 2 ceguinhos.
27. Saindo Jesus dali, de onde ele estava, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Provavelmente Jesus estava longe e eles estavam gritando Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Continua, próximo. Entrando Jesus em casa, os cegos fizeram o quê? Se aproximaram. E lhes perguntou, Jesus perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E o que aconteceu? E a visão deles foi restaurada. Amém, glória a Deus, o milagre veio. Eles se aproximaram de Deus e a graça alcançou eles. E eles foram curados. O povo chegou aí, deixa eu sentar. Olá, olá, tudo bem? Fica tranquilo, sejam bem-vindos. Então eles se aproximaram de Deus e quiseram uma bênção, e Jesus curou eles. Olha no versículo 30. Isso aí, já está no 30. E a visão deles foi restaurada. Olha que engraçado esse versículo. Então Jesus os advertiu severamente. Não é qualquer advertência, severamente. Cuidem para que ninguém saiba disso. Jesus falou bravo com ele. Eu não entendo. Jesus provavelmente sabia o coração deles, sabia algo, e Deus falou: você, como é que diz o texto? Advertiu severamente. Não conte isso para ninguém. Como é que Jesus devia advertir severamente? Será que, eu não sei como é que ele é bravo, hein? Jesus era bravo. Advertiu ele severamente: não contem isso para ninguém. Deu uma ordem para eles simples. Próximo. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia para toda aquela região. Veja, no versículo 27, os 2 cegos seguiam à distância. Clamavam. Eles conheciam Jesus. Clamavam. Usavam as palavras certas, sabiam quem era Cristo, reconheciam eles como filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles sabiam quem era Cristo, o poder e de onde que ele veio. Mas eles estavam à distância, eles gritavam, estavam distantes. Não se aproximaram, não estavam próximos. No primeiro momento, eles tentaram alcançar as bênçãos à distância. Filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas eles não conseguiram à distância. Tiveram que se aproximar. Diz o texto que quando Jesus, no 28, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Então os cegos tiveram que se aproximar de Jesus. Porque só de longe, só distante, eles não estavam alcançando as bênçãos. Eles não estavam clamando, estavam dizendo as palavras certas, reconheciam que era Jesus, mas o pedido não era atendido. Então eu vou me aproximar dele. Então eu vou entrar na presença de Jesus. E eles entraram. Assim, próximos de Cristo, com intimidade, desenvolveu ali um relacionamento, uma conversa, e Cristo conversou com eles. E foram curados. Sim, graças a Deus, a luz de Cristo curou, mas além de curar, além da misericórdia e da graça, o que gerou? Conselhos. Gerou ordens. Eu vou curar você. Eu vou dar a bênção que você está querendo. Você se aproximou de mim, mas eu vou te dar algumas ordens, alguns conselhos para a sua vida, tá bom? Não conte para ninguém. Uma ordem simples. E resolveu? Eles obedeceram? Não. Não obedeceram. Eles encontraram a graça, que gerou conselhos, ordens, pois expôs as trevas que havia neles. Havia algo neles que Jesus enxergou. Deus olhou para ele, aqueles 2 cegos, Jesus olhou e falou assim: tem algo que vocês precisam se libertar, que é a desobediência. Eu vou dar uma simples ordem para vocês, me obedeçam. Vou dar uma simples ordem para vocês, me obedeçam. E eles não obedeceram. Deus, na presença de Cristo, curou, mas trouxe à luz uma situação que eles, aqueles cegos, precisavam melhorar e corrigir, que era
obediência. Uma simples palavra. Mas eles o quê? Se recusaram a obedecer. Terceiro tipo de pessoa, que entra na presença de Cristo, somente interessado na graça, na bênção. Se Deus falar alguma coisa para mim, para mudar o meu caráter, o meu temperamento, eu não vou obedecer. Importante eu receber a minha bênção. Importante eu receber o meu dinheiro. Importante eu receber a minha cura. Importante eu receber isso. Se Jesus falar para eu mudar alguma coisa, eu não vou obedecer. Vou virar as costas para Ele e vou desobedecer. Afinal, eu já fui curado. Eu não preciso mais obedecer. Se Jesus falar assim, ó, me obedeça primeiro, depois eu curo, talvez, depois eu curo você, talvez eles obedeceriam. O ser humano é assim, oxi, já recebi minha bênção, já fui curado, já veio o milagre, eu não vou mais obedecer, agora tchau, Jesus, tchau, não quero mais saber. Não vou obedecer nada que você disse, nada. Não vou obedecer nada que a sua palavra fala sobre casamento. Não vou obedecer nada que a sua palavra fala sobre batismo. Não vou obedecer nada que a sua palavra fala sobre perdão. Não vou obedecer nada, eu já recebi a bênção. Tchau. E Deus sabia disso, mesmo assim, faz, né? E a questão é, para mim e para você, quem nós somos? Nessa final de tarde, nessa noite, eu quero que vocês pensem quem nós somos. Nós somos Adão e Eva, que a presença de Deus, nós fugimos da presença de Deus. Quando Deus vem, nós fugindo. Ou nós somos Israel, que fica distante de Deus, não quer intimidade. Eu vou manter a distância e vou colocar um intermediário para buscar Deus. Ou nós somos esses cegos, que apesar de próximo, só entra na presença de Deus para receber as bênçãos, mas não quer obedecer os conselhos, não quer obedecer a palavra. Quem nós somos nessa noite? Essa reflexão para mim e para você. E é muito importante entendermos como nós estamos se aproximando de Deus. Não podemos entrar com segredos. Nós não podemos entrar escondendo coisas. Não podemos entrar para buscar as bênçãos de Deus. Não podemos tentar esconder as coisas de Deus, quem nós somos verdadeiramente, para esconder as nossas más obras, porque nós não queremos nos livrar delas. Não podemos entrar na presença de Deus assim. E é importante entendermos como eu e você nos relacionamos com Cristo, pois a forma que nós entramos na presença dEle determina como será a nossa vida. A forma de nós se relacionar com Deus, se nós se escondemos, somos como Adão, se nós somos como Israel, mantemos a distância, colocando intermediários, ou só através das bênçãos, desobedecendo a Deus, a nossa vida é um eterno looping, um eterno espiral de problemas. É assim a nossa vida. Um dia, cheio de problema, Deus alcança graça e misericórdia, e Deus vem, derrama, e no outro dia os problemas voltam de novo. Aí nós chegamos na presença de Deus, Senhor, tem misericórdia de mim como cegos, me cura, me salva, salva meu casamento, salva minha vida, salva meu interior, dá minha paz. E Deus vem com a graça, mas nós não mudamos. Nós não entramos com o coração sincero, entregamos tudo na nossa vida, vivemos distantes, escondendo de Deus, o que acontece com as situações vão se repetir de novo. Porque muitas coisas os problemas que se repetem na nossa vida, os problemas, são atitudes que nós não corrigimos diante de Deus. Os homens, quantas vezes nós tivemos problema no casamento porque nós somos grosseiros com as nossas mulheres? Sim ou não? Não sou eu, né? Tá bom, sou eu. Palavra pesada, mulher é vaso frágil, e tá, beleza. E a gente vai, e entra um problema, quase dá divórcio, e briga, e confusão, pé de guerra dentro de casa, e vai, e ora, chama o pastor, e ora. Aí Deus vem com a graça e misericórdia e resolve a situação. Amém, glória a Deus. Oh, paz. Te amo, princesa, docinho de coco, te amo, tudo bem, tudo bem. Deus é misericordioso e gracioso e resolve. Mas eu não apresentei eu entrei na presença de Deus, mas eu escondi de Deus esse meu palavreado pesado com a minha esposa.
Eu não me arrependi do palavreado pesado. Eu não cheguei na presença de Deus, Senhor, como dizem em Hebreus, eu vou entrar confiante, sem segredo. Arranca isso de mim, porque eu não quero mais. Eu não fiz isso. O que vai acontecer daqui 3 meses? De novo, a mesma coisa. O looping. Fala, pastor Fabiano, vem cá de novo, meu marido é um traste. Não muda. E vi, de novo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe por que vive nesse looping? Porque nunca entrou na presença de Deus e falou, Senhor, arranca de mim. Eu quero entrar em confiança, sem segredo. Arranca isso de mim, eu não quero mais magoar minha esposa com palavras. Entrou. Não reconhece, sempre está certo. É assim em todas as áreas das nossas vidas. Entramos nesse looping. Deus não nos ensina, o Espírito Santo não expõe a luz para tirar as trevas que há dentro de nós, para tirar o erro. Nós não expomos, nós entramos na presença dele, nós ficamos distantes. E ficamos nesse espiral, nesse looping, e só queremos receber a bênção. Quando o negócio aperta, está lá, o irmão e a irmã. Olha para o nosso casamento, de novo, meu irmão, minha irmã. Está lá, só a bênção, são os cegos, né? Só quer a bênção, só quer a bênção, só quer a bênção, só quer a bênção. Aí o pastor fala, então, ó, Deus vai vir, vai restaurar, mas ó, não fala mais assim com ela não, hein? Tá pesado com ela, né? Não vou obedecer. Quero a bênção de Deus. Ora por mim, pastor, para que Deus venha. E está nesse loop, manda intermediário, não quer se transformar, não quer mudar a maneira de falar, não entrega a maneira de pensar diante de Deus, não entrega o comportamento, a nossa linguagem, os nossos filhos, e a gente fica nesse espiral aí, o resto da vida. Sabe, eu e você, nós precisamos se aproximar de Deus, não escondendo nada. Coloca o versículo de Hebreus de novo, você lembra? É 4? Nem eu lembro como é que eu falo para você. 4,16, muito bem. Hebreus 4,16. Calma aí que eu fui tão rápido que eu fechei meu arquivo aqui. Calma aí. Sabe, nós devemos se aproximar de Deus com coração sincero. Calma aí que eu vou abrir aqui. E eu sei que eu fiz aqui no meu arquivo. Está ali? Opa, obrigado. Aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Meu irmão, minha irmã, nessa noite, entre no trono da graça com toda confiança. Abra o seu coração, em sinceridade. Fala, Senhor, eu quero sair desse looping. Senhor, eu quero mudar meu relacionamento com o Senhor. Eu não quero mais esconder quem eu sou. Eu quero entrar em sinceridade e falar, Senhor, eu sou fraco. Eu sou fraca. Eu preciso mudar. Porque eu preciso alcançar a misericórdia. Eu preciso alcançar a graça de Deus. Não esconda nada. Mostre as suas fraquezas diante de Deus. Mostra que você não consegue, que você precisa da ajuda. Porque que o versículo fala? A graça vai vir. A graça que nos ajuda no momento da necessidade. Fala, Senhor, eu preciso da sua graça. Mas para isso, para que a graça venha e te ajude, você precisa reconhecer o erro. Você precisa reconhecer que não consegue. Fecha os olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão, minha irmã. Ouça a voz de Deus. Certamente, enquanto eu estava falando a palavra de Deus, o Espírito Santo falou muito com você. O Espírito Santo deve ter falado assim, ei, você está como Adão e Eva aí, está se escondendo de mim. Lembre-se que Deus está disponível nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui. Nós temos 3 opções. Se esconder, mantermos distantes,
chegamos na presença dele só para receber a bênção que nós precisamos para a semana, ou, como Hebreus, entrar com o coração sincero, com confiança, abrindo e rasgando o coração, clamando por misericórdia e por graça. 4 opções. Clame ao Senhor. Fale com Ele. Escuta a voz dEle. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e queremos transformar esse local, Senhor, o local onde que o Senhor está. Onde 2 ou mais se reunirem, ali estará o Senhor. O Senhor está aqui, agora, Senhor. Transformamos esse local como a sala do trono, Senhor. O trono da graça. Agora aqui está o trono da graça, Senhor. Senhor, que possamos ser, não como Adão, Senhor. Tire o Adão de nós, não queremos nos esconder do Senhor nessa noite. Ajude, Senhor, cada um que está aqui a não mais se esconder. Ajude, Senhor. Que se antes a pessoa se escondia de Deus, não queria saber da presença de Deus, que nessa noite ela toma uma decisão de não mais se esconder. Sabe, ali em Gênesis, Deus chamou o homem, diz o texto. O Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Nessa noite, Cristo faz a mesma chamada: aonde está você, meu irmão, minha irmã, que eu te procuro? Aonde está você? Saia de trás da árvore, meu irmão, minha irmã. Não se esconda mais. Não fuja da chamada de Deus. Vá na presença dEle hoje, nessa noite, e fala: Senhor, eis-me aqui. Peça perdão se você se escondeu de Deus durante muito tempo, e Deus estando disponível, e você se escondendo de Deus. Peça perdão, fala: Senhor, me perdoa, porque eu me escondi sim. Eu não queria ir na tua presença. Peça perdão e fala: Senhor, me perdoa, porque eu fui como Israel, eu me mantive distante do Senhor e coloquei um intermediário. Eu não quero, sabe? Porque muitas vezes eu não quis saber do Senhor. Peça perdão, fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa que às vezes eu fui como os 2 cegos, Senhor. Sim, eu me aproximei do Senhor porque eu queria as bênçãos, mas os seus conselhos eu ignorei. A sua palavra eu ignorei. E o Senhor muitas vezes me abençoou, mas eu voltei as costas para a sua palavra, para o seu conselho. Peça perdão. Se reconcilie com Deus, se aproxime dEle, porque diante de você vai encontrar a misericórdia e a graça que tanto você precisa no momento da sua necessidade. Senhor Deus, entregamos essa palavra, Senhor, a Ti, que saiamos daqui diferente, Senhor, não mais como Adão, não mais como Israel, nem como os 2 cegos, Senhor, que se escondiam, que ficavam distantes, ou que somente queriam as suas bênçãos. Queremos sair daqui, dessa noite, desse domingo, pessoas diferentes, que se aproximam, Senhor, com toda a confiança, em verdade diante de Ti. Amanhã, Senhor, quando nós orarmos, nós vamos revelar exatamente quem nós somos, e vamos pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude. Senhor, que a partir de hoje, não vamos mais esconder do Senhor quem nós somos, as nossas falhas e os nossos defeitos. Nós vamos reconhecer diante do Senhor, para receber a misericórdia, mas para que a gente seja transformado também, Senhor. Não queremos mais esconder quem nós somos, os nossos erros, porque isso nos mata, Senhor. Isso faz mal para nós. Quanto nós escondemos do Senhor os nossos erros, os nossos ossos doem, diz Davi. Nossa alma dói, Senhor. O nosso espírito dói, Senhor, porque escondemos do Senhor muitas coisas.
Queremos sim, Senhor. E esperamos receber a misericórdia do Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Muita gente vai andando na caminhada com Deus e a gente vê que muitas pessoas só querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. Ter o Senhor da bênção é muito melhor do que as bênçãos, porque as bênçãos elas vão vir consequentemente, porque o Senhor é maravilhoso e Ele é poderoso para fazer. E é bom estar na presença de Deus, que você vai ter muito mais experiência com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Uma das preocupações de Davi, quando ele praticou adultério e pecou com Betseba, foi dele perder a presença de Deus. Essa foi a maior preocupação de Davi. Não foi a coroa, não foi o reinado, foi a presença de Deus. Ele falou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque se Deus tirar o Espírito Santo de nós, nós estamos mortos, estamos perdidos, não tem mais salvação. E essa foi a preocupação de Davi. E isso deve ser a nossa preocupação. Quando pecarmos, corremos para os pés do Senhor. E pedir perdão, porque a palavra diz que Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar. E a Bíblia diz que lá em João, capítulo 1, do versículo do 5 ao 7, fala que Deus é luz, e não há nele treva nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então Deus quer o quê? Que nós andamos na luz. Se eu estou na luz, se minha luz é Cristo, eu tenho comunhão com meus irmãos. É uma alegria, é um prazer de estar com meus irmãos, estar em comunhão, porque Ele é luz. E dos meus pecados, eu corro para os pés dEle e peço perdão. Temos que nos arrepender. Nós temos que produzir o quê? Fruto de arrependimento. O que é um fruto de arrependimento? Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Isso é um fruto de arrependimento. Porque aquilo me distancia de Deus. O que me faz distanciar de Deus são os meus pecados, as minhas iniquidades. Me faz me afastar de Deus. Como o irmão Fuxida pregou. Eu não quero andar na luz, por quê? Porque eu estou em pecado. Você tem que pedir perdão, se arrepender, porque Deus nos perdoa. Por que Ele nos perdoa? Porque Ele é amor. Deus tem prazer na misericórdia. Uma coisa que Deus não tem prazer é na morte do ímpio, porque Deus quer que ele se arrependa e volte para a luz. É isso que Deus não tem prazer, mas na misericórdia Deus tem prazer. Por isso hoje de manhã a gente pregando lá na Granja hoje, falando sobre reconciliação. Foi Deus quem criou o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, sem exceção, e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor criou o ministério da reconciliação. Deus estava com Cristo na cruz, reconciliando o mundo. Ele não olhava o nosso pecado. Deus não esperou estar perfeito, estar bonzinho, bonitinho, para me perdoar, não. Ele me perdoou primeiro. Ele me perdoou. Ele me amou primeiro. Então Deus quer que a gente o quê? Se aproxime dEle, tenha comunhão com Ele. Ele quer que nós temos aliança com Ele. Ele nos conhece, muito bem Ele nos conhece. Mas Ele quer que nós temos que sermos aliançados com Ele. Porque estar aliançado com Ele é saber, é ter a certeza de que Ele habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós, dentro de mim, de você. Por isso que Ele nos dá o quê? O Espírito Santo. Era essa a maior preocupação de Davi. E essa deve ser a minha e a sua preocupação. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo, misericórdia de nós. Não vamos sentir essa alegria de estar na presença de Deus. E só o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa alegria. De saber que nós fomos perdoados. Jesus morreu na cruz e levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que nele estavam as nossas iniquidades, as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele. Ele levou sobre si. Então hoje, Deus quer restaurar essa comunhão. Se tem algo na sua vida que você não quer apresentar para Deus, apresente para Deus. Porque Deus quer te curar.
Deus não é homem para apontar, não. Deus quer te curar. E quando nós apresentamos nossos defeitos, a nossa fraqueza, sabe um dos papéis do Espírito Santo? Um dos papéis do Espírito Santo é nos ajudar na nossa fraqueza. Eu e você temos fraquezas, temos falhas, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. E a Bíblia diz o quê? Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus, amado, que nós temos o Espírito Santo. Foi o maior presente que nós recebemos do Senhor, foi o Espírito Santo, para nos ajudar. Amém? E nós queremos orar por você. Não queremos que você saia daqui sem receber uma oração, porque nós cremos no poder da oração. A oração, ela tem poder de transformar tudo. Basta só uma palavra de Deus na sua vida, na minha vida, e tudo será transformado. Porque Deus, ele é poderoso para fazer. Muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, o nosso Deus é poderoso. E quando o nosso irmão Paulinho continua louvando, nós queremos orar por você, para abençoar a sua vida. E que amanhã é uma segunda-feira, mas uma segunda-feira com Cristo é diferente. Saber que Ele está conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão Fuxida, por compartilhar essa palavra com a gente. Fomos muito abençoados com essa palavra. Podemos identificar alguns pontos que Deus falou conosco. E nós temos um lanche aqui, preparamos para você, como nosso convidado, com todo amor, com todo carinho. E vamos ter um momento de comunhão, de confraternização. E fique conosco, você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Te convido a ficar em pé mais uma vez. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. Tu que és o primeiro, tu que és o mesmo, ontem, hoje e para sempre há de ser. O Deus da minha salvação, meu Rei, meu dono, minha canção. Vamos do início. Tu que és o primeiro,